Oi, galera, bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Você começou igual o Miguel agora, oi, galera. O Miguel começa assim? É. Ah, tá. Oi, gente, tudo bem? Vamos começar nosso clamor dessa manhã. Como é que tá o clima aí? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Dá uma ajustada aqui. Aqui, graças a Deus, tá chovendo. É verdade, tá chovendo. E aí, tudo bem? Vamos aos trabalhos aqui. O pessoal tá chegando aí, Luci, Fabiola, oi ele, Idenir, Débora Brandão. Oi, galera, bom dia. Opa, como sempre. Sempre estreando aqui do lado. Oi, Marlon, tudo bem? Bom dia. Elisiane, já tá aí convidando a Zena. Oi, Brenda, tudo bem? Suana. Olhem essa canção, olha aqui que linda, gente. Quem canta é o Prisma. E é uma música antiga. Ézio chegando. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui também. E a gente já... Pessoal, hoje é o Clamor da Manhã 51. Graças a Deus. Conhece essa canção? Ana Paula, Maurício, pessoal entrando aí, Deus abençoe vocês, Flávia. Quem conhece essa canção? Essa aí eu conheci. Não conhece? E olha que ele é o mais velho, hein? Pouca coisa, né? Andréia, Cris, Raquel, Maurício, bom dia pra vocês, Terezinha. Tudo bem, Zena? Bom dia, Noeli. Aqui com a Ana Raquel. Ih, oi, filha. Um beijo. Marilac. Vamos chegando. A gente colocou o texto de hoje na descrição do vídeo. Então, vocês podem acompanhar dali, tá? Josiane chegando. Bom dia pra vocês, pessoal. Pati. Oi, Júnior, bom dia. Acho que você colocou alguma coisa aqui. É, manhãzinha chuvosa, né? Vocês aí que estão em outros lugares, como é que tá o clima hoje aí? Tá fresquinho? Aqui tá gostoso. Tá chuva, né? Bom dia, Andréia. Oi, Grazi. A gente tá de jeans, mas a gente não combinou não, tá? A gente combina pouca coisa do Clamor da Manhã, Ih, tá, gente? é verdade. Por incrível que pareça. É verdade. Roupa, então, nem se fala. É verdade, é tudo... Às vezes não combinamos nem o que falar. Ainda mais o que vestir. Que bom, gente. O pessoal tá chegando aí, tem gente diferente entrando. Deus te abençoe, você que tá vivendo esse momento com a gente hoje pela primeira vez. E eu sei que Deus vai falar o seu coração, tá? Deixa eu aproveitar e falar duas coisas. Primeiro, sobre o compartilhamento. Você já sabe, é importante pra gente que você compartilhe. Nós temos em média aí 80, 90 compartilhamentos em cada um dos nossos clamores. Isso é importante porque alcança pessoas que nós não vamos alcançar normalmente. Segundo lugar, a você que não segue a gente ainda aqui, não segue a nossa página, faça isso hoje, para que você possa receber como é que chama? A notificação quando a gente entrar ao vivo, tá certo? Então quem não segue ainda, está vindo de carona com outra pessoa, segue a nossa página, a partir de amanhã já recebe a notificação, tá bom? Então vai compartilhando aí. Vou entrar no Instagram agora, a galera que prefere o Insta. Ah lá, a Andréia falou que parece que a gente combinou a roupa. Não. Ela normalmente briga comigo as roupas que eu escolho. Com certeza, com certeza. Ó, Rio de Janeiro tá 23 graus. Uau! Aqui tá frio, aí tá bom. Mari Silva chegando. Oi, Jairo, tudo certo? Você que diz aí se tá tudo certo com a luz. Estamos tentando. Vamos começar? Vocês já pegaram a Bíblia de vocês? Já estão apostos aí? Então tá bom. A descrição do tema de hoje está... Quer dizer, a referência do tema, a descrição bíblica está na descrição desse vídeo. 1 Reis, capítulo 11. Vou esperar mais um pouquinho, está meio cedo, 10h04, espera mais um minutinho. Hoje a gente conseguiu entrar um pouquinho antes e a galera tá entrando ainda aí, né? Que bom. Vocês estão bem? Tá tudo certo?
Ontem nós pedimos oração pela cirurgia da Sônia, nossa missionária, né? E graças a Deus foi tudo bem. Hoje já recebi um áudio dela que ela mandou pro Edilson, né? E o Senhor é bom. Deu tudo certo. Ela está bem, está no quarto, deu tudo certo. A cirurgia foi rápida. Isso. Vai ficar em observação agora, mas está bem, graças a Deus. Que bom, Deus é bom. Pessoal do Instagram aqui, já pode compartilhar, chamando a turma. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Alguns estão entrando. Então tá bom. Amém? Vamos lá, deixa eu ver. Tá cedo ainda, né? Vamos lá, vamos começar que a gente fala mais, né? Começa cedo, fala mais e a galera vai chegando aí no meio do caminho. Se você agora já compartilhou, provavelmente a gente já vai acessar mais pessoas nesse início, tá? Ok, vamos lá? A Thalita, podem começar porque eu já cheguei. Valeu, Thalita. Thalita. Figura essa Thalita aí. Minha prima lá de Varginha. Vamos então? 1 Reis é o texto bíblico. Nós estamos aí agora falando sobre Salomão já há alguns dias, né? Hoje é capítulo 11. Infelizmente chegou o capítulo 11, né? Da história aqui da vida de Salomão. E nós queremos compartilhar com vocês alguns princípios. Como nós dissemos ontem, são princípios que nós extraímos dentro da história, dentro do contexto desses personagens e aplicamos aos nossos dias de hoje. E temos muitas coisas importantes a falar sobre esse assunto hoje aqui. 1 Reis capítulo 11, a partir do verso 1. Na minha Bíblia está escrito a idolatria de Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Bem, nós falamos ontem que Salomão não teve uma vida perfeita, né? Porque às vezes quando começamos a estudar personagens bíblicos, nós temos uma inclinação a crer que esses homens eram homens que não cometiam erros. E na verdade, já dissemos aqui inclusive que a Bíblia não esconde os erros e pecados de seus personagens, até os personagens mais nobres. Então Salomão, ele andou para longe da vontade de Deus. Enquanto nós vimos falando sobre as coisas boas, né? A gente guardou isso para depois, para revelar que na verdade ele esteve muito tempo na presença do Senhor, andou seguindo o que aprendeu com seu pai, Davi, obedeceu a orientação de seu pai, mas o texto que lemos agora diz que as mulheres lhe perverteram o coração. Salomão começou a se casar, ele se casou com mulheres de todas as nações, ele fazia acordos políticos, casava com as filhas dos governantes e fazia aliança. Ele se apaixonou e amou muitas mulheres, usando a linguagem bíblica aqui. Então isso fez com que ele fosse trazendo essas mulheres para o seu convívio, e essas mulheres levaram o seu coração para longe de Deus. Nós vamos observar aqui que o texto que lemos revela exatamente como isso aconteceu. Gradualmente, gradativamente, enquanto ele foi envelhecendo, ele foi dando concessões a essas mulheres. É uma que pedia para fazer um altar ali, outra que pedia autorização para queimar um incenso acolá. No final da sua vida, ele já tinha construído altares e lugares de adoração a deuses pagãos.
Aqui o texto que nós mencionamos fala, por exemplo, de Quemós, de Moloque, e chama de abominação a adoração a esses deuses, porque eles inclusive recebiam o sacrifício de crianças. Então os filhos hebreus, os filhos do povo de Deus estavam sacrificando os seus filhos a outros deuses. Então chegou a esse ponto extremo, a cegueira, vamos dizer assim, de Salomão. A nossa palavra hoje, ela vai girar em torno destas concessões que nós fazemos, que às vezes de maneira sutil, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sem que percebamos, vamos sendo envolvidos por pecados, por práticas abomináveis, e o nosso coração pervertido vai andando cada vez mais para longe do Senhor. Salomão, ele é uma história que começa bem e termina mal. Às vezes a gente começa bem muitas coisas, não é verdade? A gente entra na caminhada de mudança, às vezes começa buscando a Deus, às vezes a gente decide viver uma vida correta, muitas vezes Deus nos mostra algumas coisas que Ele não gosta, que está errado, e aí a gente se inclina a corrigir aquilo, e aí começa de fato ali uma caminhada de santificação, de pureza, e isso é muito bom. Só que o problema é que a gente, como seres humanos, a gente tem uma tendência muito grande a começar com muita garra, muitas coisas, e ali pelo meio do caminho parece que a gente vai fraquejando, parece que aquele vigor de começar bem vai indo embora, e aí a gente vai abrindo mão e essas concessões vão entrando na nossa vida. Então, Salomão é uma típica história de alguém que começou extremamente bem. O que é esse extremamente bem? Poxa, ele já começa com Deus aparecendo para ele em sonhos. Poxa, ele já começa construindo o templo, que isso tem uma importância grandiosíssima na história do cristianismo e também no mundo espiritual. Davi queria construir, Deus não deixou, seu filho que vai construir, Salomão constrói, aí Deus aparece de novo para Salomão, a glória de Deus enche o templo. Ou seja, amor, Salomão, ele vai vivendo experiências com Deus incríveis ao longo da história dele, né? Então, é realmente alguém que começou muito bem. Uma pausa. Sim. Você se mencionou quantas vezes começamos bem as coisas, né? E eu fico pensando assim em ações práticas do dia a dia. Por exemplo, começamos bem um casamento, né? Buscando a Deus, na presença de Deus, o homem fiel ao Senhor, a mulher fiel, caminhando juntos diante do Senhor. Começamos bem um negócio. Começamos bem um negócio, não, vamos fazer aqui o que agrada a Deus, tudo corretinho, tudo certinho, tudo legal, tudo honesto. Começamos bem um namoro. Vamos buscar a Deus juntos, orarmos juntos. Quantas coisas começamos bem, né? E quantas tentações nós temos ao longo da caminhada, porque temos um inimigo que não descansa. Ele está o tempo todo de alguma forma tentando nos destruir. Quantos propósitos você fez com Deus em andar em correção e integridade, e começou bem, e começou a caminhar bem, e aí depois o casamento já não se busca mais tanto a Deus, no namoro já dá-se lugar à carne, nos negócios já se faz uma concessãozinha ali, às vezes até, amor, a gente começa bem a nossa vida devocional. A gente começa o ano com vários propósitos, né? Esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou buscar mais ao Senhor, aqui em casa a gente vai começar cultos domésticos. A gente faz ali ao longo da nossa vida vários inícios positivos. E nós precisamos tomar cuidado, gente, para que a gente não só comece bem, mas que a gente permaneça e termine bem. Então aqui Salomão é um exemplo de alguém que terminou mal, né? Mas é interessante também uma coisa que no texto diz: à medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a buscar outros deuses. Uma outra coisa que a gente pode perceber nessa história, amor, é que nem sempre os erros acontecem só na juventude. Porque tem gente que acha que os mais velhos, por causa da sabedoria, por causa, né, de já ter visto muita coisa na vida, a gente acha que eles não vão errar. Então, existem pessoas com mais idade que às vezes dão aí uma desanimada na busca pelo Senhor, porque acham que sobre eles os ataques não virão. Salomão aqui, quando ele foi envelhecendo,
que acontece, até porque você pensa, a gente leu a Rainha de Sabá, falamos dela ontem. Se Salomão já estivesse entrando nesse caminho aí super errado, provavelmente ela teria também percebido isso. O que eu quero dizer é que às vezes o erro não começa na nossa juventude. A gente pode fazer escolhas erradas em determinada época da vida que nem é tanto jovem não. Então essa palavra aí é para os adultos, é só um flash, entendeu? Que à medida que ele foi envelhecendo, o coração dele foi... O importante é não perder a sensibilidade. É isso aí. Eu acho que a gente, ao ficar mais velhos, a gente tende a estar mais calejado com alguma circunstância e você tem noção do que é certo e do que é errado com mais rapidez. Mas às vezes podemos ficar insensíveis. Né? O que aconteceu com Salomão? Que ele foi realmente fazendo concessões. Pequenas concessões. E interessante que talvez ele tivesse boas justificativas. Não, vou me casar com a filha desse rei porque eu vou fazer aliança com eles e nós vamos não ter problemas de guerra, vamos trocar nosso comércio, vamos vender e comprar e não sei o quê. Então, talvez o argumento seja bom. Eu vou mudar essa questão da nota aqui no meu negócio, porque isso aqui vai gerar um recurso a mais que eu vou poder investir não sei aonde. Então, cuidado, porque às vezes uma concessão pequena e aparentemente positiva que fazemos vai ser o início da nossa ruína. Então, Salomão, na verdade, o que ele faz é isso. Ele vai gerando, vai permitindo que pequenas concessões vão ocupando cada vez mais espaço no seu trono. E no final, nós vamos ver uma corrupção generalizada entre o povo de Deus. Sabe o que eu penso sobre concessões, amor? E é uma coisa que eu tenho pensado na minha vida. O que é concessões? Para quem não sabe o que essa palavra significa. Concessões é quando você vai dando permissões pequenininhas. É como você pegar um vaso um vaso de plástico, joga água lá dentro e de repente ali alguns furinhos começam a acontecer naquele vaso e quando você percebe, por furinhos muito pequenininhos, toda aquela água extravasou. Então, concessões são quando a gente vai dando permissões no nosso comportamento, nas nossas atitudes, para que o erro aconteça, tá? Então, o que eu penso sobre concessões? Quando eu abro concessões para o erro, amor, eu estou revelando que eu, de alguma forma, não estou confiando completamente em Deus. Certeza. Mas eu vou ir além, tá? Por exemplo, Deus fala para você não ter um casamento no julgo desigual, que é exatamente o que aconteceu com Salomão. O versículo 1 que o Fabrício leu diz assim: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, mulheres moabitas, amonitas, edonitas. Olha como começa. Aí ele diz, no versículo 2, elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não podem tomar essas mulheres para vocês. Então vamos lá, já começa com a desobediência, o erro dele. Mas aí, se você pensar que às vezes Salomão casava também por acordos políticos, o que ele estava dizendo? Olha, Deus, eu vou dar aqui uma forcinha pro Senhor, eu vou me juntar com esses povos aqui, porque aí o meu reino fica em paz. Mas peraí, Deus falou que era dessa forma que ele ia proteger o reino de Israel? Então, às vezes, as concessões revelam que eu não estou confiando em Deus. Deus falou, não tenha um casamento em julgo desigual. Aí você conhece alguém, você está carente, você já está esperando muito tempo no Senhor. Aí a gente vai arrumando a história para dizer que está tudo bem. Então, na verdade, eu não estou confiando em Deus. Ou no meu negócio, o que é abrir uma concessão? Isso que você falou. Eu vou fazendo pequenos jeitinhos que são desonestos, pessoal. Não tem 3 verdades. Ou uma coisa é certa, ou essa coisa é errada. E aí eu tento ir pro meio do caminho. Eu não vou fazer isso, eu não vou pagar desse jeito, eu vou esconder desse jeito. Pessoal, o que isso revela? Revela que eu não estou confiando em Deus para ser completamente honesta e crer que Ele vai me abençoar. Vocês entendem? Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Queridos, veja bem, Deus não vai abençoar se não há confiança integral nele, se há pecado, se há sujeira nas coisas que fazemos, nos negócios que fazemos, na forma como conduzimos nosso casamento, nosso namoro, nossa relação com os filhos. Se nós não estamos confiando plenamente no Senhor, estamos dando jeitinhos, abrindo concessões de um jeito ou de outro, vamos abrir mão também da bênção de Deus. O Senhor não vai abençoar. Então eu quero responder uma pergunta: por que Deus não me abençoa nisso ou naquilo? Considere avaliar se não há, em alguma atitude sua, uma concessão a algo que desagrada profundamente o coração de Deus. Só mais um detalhe aqui.
As concessões eram algo terrível no meio do povo. Deus mandava entrar e matar todo mundo. Lembra disso? Lembra? Então fala assim para ficar seguro. Sim. Então, Deus mandava entrar e matar. Mata tudo. Mata todo mundo. Porque havia um propósito nisso. E aí, muitas vezes, eu estou lendo Josué, hoje estava lendo Josué, e lá no capítulo 17, revela, por exemplo, que eles muitas vezes, ao invés de matar os povos que eles conquistavam, eles faziam deles tributários, ou seja, deixavam eles ali e cobravam impostos deles, ou seja, não confiavam que o Senhor iria sustentá-los. Então, a mania de concessão, de dar uma forcinha para Deus, porque eu não estou confiando. Ela é antiga e chega até hoje em nossos dias. Então, meu querido, você tem um negócio, você tem uma empresa, você tem um tipo de trabalho que requer de você honestidade, integridade. Faça assim, haja assim, porque assim convém àqueles que temem ao Senhor, que confiam no Senhor. Às vezes, amor, isso acontece, por exemplo, uma pessoa, ela quer crescer na vida. Às vezes ela quer ter um sucesso, às vezes ela quer que o negócio dela cresça, às vezes ela quer, enfim, qualquer tipo de crescimento na vida. Sempre vão surgir pessoas e vão se aproximar de você, tentando ajudar você a conseguir isso. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso num lugar, e aí surge ali, olha, tô sabendo de alguém que pode ajudar nisso, essa pessoa tem contatos lá dentro. Ou você tem uma empresa e você quer oferecer os seus serviços para eu não sei, gente, estão vindo situações na minha mente, eu não planejei falar isso não, tá? Você quer que a sua empresa entre aí numa licitação, assim, ó, sempre vai aparecer alguém para tentar fazer o seu caminho ser mais fácil. Então você aí quer... às vezes a gente vê muito artistas, né, que em nome de crescer, eles vão abrindo concessões e vão trazendo para perto deles influências que vão levá-los para a ruína. Gente, mas na verdade tudo está em como está o nosso coração. Olha que interessante, amor, não sei se você se deu conta disso. Lá no versículo, no capítulo que a gente leu no clamor de ontem ou de anteontem, dizia assim: Salomão amava ao Senhor e andava nos estatutos do seu pai Davi, ok? 2 capítulos para frente, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Você percebe que o coração dele mudou, amor? E não andou mais conforme o seu pai. Exatamente. E se esqueceu do que o seu pai Davi ensinou. Galera, tudo está relacionado ao que a gente ama. Ponto. Aquilo que você ama vai dominar você. Já dizia o Provérbios: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, na versão NVI. Então vamos lá, gente, tudo depende daquilo que eu amo. O que você está amando hoje na sua vida? Seu coração, ele está sendo inclinado a querer o quê? A correr atrás do quê? Aquilo que está no seu coração hoje, como prioridade, como meta, como alvo, objetivo, provavelmente vai revelar as suas próximas escolhas. Ponto. Se o seu coração estiver inclinado a amar a Deus, as suas escolhas serão de acordo com a vontade dele. Se o seu coração estiver amando muito a você mesmo, aos seus próprios desejos, aos seus próprios sonhos, aos seus próprios ideais, pode ser que mesmo começando bem, mesmo dizendo que você vai fazer tudo o que Deus quer que você faça, lá pelo meio do caminho pode ser que você abra concessões e não perceba. Então toma cuidado com o que você ama. Aqui eu acho, amor, que a palavra é muito mais profunda do que deixar o pecado entrar ou não deixar o pecado entrar. A gente não tem que falar do pecado, a gente tem que falar da raiz do pecado e do coração. Então quando eu digo assim: Deus, me dá um coração igual ao teu, Deus, me dê um coração que te ama, aí eu vou ter negócios de acordo com alguém que ama Deus, eu vou ter relacionamentos de acordo com alguém que ama Deus, eu vou escolher para casar, para me aproximar com uma amizade, alguém que está de acordo com a vontade de Deus. Tudo depende do nosso coração. Ponto. Mas se nós fizermos escolhas erradas, e se nós concluirmos hoje que tem muita concessão que fomos fazendo ao longo do caminho e hoje estamos escravos dessas concessões. Você já pensou nisso?
o que está errado hoje na sua vida, nos seus negócios, o seu coração esteve longe de Deus, o seu coração amou a outras coisas que não o Senhor, e você tomou decisões erradas ao longo da caminhada. E você construiu toda uma estrutura hoje que te cerca, como fez Salomão, que ergueu altares para deuses pagãos terríveis, abominação aos olhos do Senhor. De repente você olha para você e fala, poxa, eu estou cheio de coisa errada, tem nota fiscal que eu faço free aqui, tem não sei o que errado ali, tem um jeitinho que eu dou a colar, o meu casamento não se busca mais a Deus, há pecado no meu namoro, há pornografia, há adultério, há infidelidade, tudo quanto é tipo. Se você percebe isso hoje, o que você tem que fazer? Essa é uma questão que nós temos que responder aqui agora. E eu me lembrei, enquanto você falava, quando o povo estava voltando do cativeiro, e eles tinham se casado com mulheres de outros povos, eles tinham desobedecido ao Senhor, e aí eles tomam uma decisão terrível, terrível humanamente falando, mas maravilhosa aos olhos espirituais. Lá em Esdras capítulo 10, no final, eles deixam para trás as famílias que eles constituíram. Você vai mandar a pessoa deixar a família para trás? Não, isso é doideira. Meu Deus, não, olha só, mas está aqui. 108 famílias retornam para a sua terra, e eles têm que tomar uma decisão de deixar para trás as consequências das concessões que eles tiveram. A minha palavra para você hoje, de aplicação à sua vida, é: deixe para trás, abandone agora tudo aquilo que foi concessão e que hoje se tornou uma fortaleza na sua família, nos seus relacionamentos, na sua vida devocional, nos seus negócios, porque isso é sério, isso é coisa séria. Se você quer a bênção de Deus, não cultive fortalezas que foram elaboradas, edificadas a partir de pequenas concessões que depois te escravizaram. É isso mesmo. É tomar uma postura de mudar o coração e dizer: Deus, eu vou te obedecer, eu vou confiar, eu vou largar para trás aquilo que eu abri de concessão. A gente sempre dá um exemplo quando a gente fala de concessão, né, amor? Que é as cataratas, né? Esse é um exemplo clássico que a gente dá. O que é concessão? Você acha que você começa a desagradar a Deus da noite para o dia? Claro que não. Será que a gente constrói uma ruína de repente? Eu tô ali super obedecendo a Deus, eu tô super tentando agradar, e aí amanhã eu cometi um pecado mortal? Claro que não, gente. A história das cataratas é assim: a gente mora ali do lado de Foz do Iguaçu. As cataratas de Iguaçu, ela é uma queda muito grande de água, e ela tem uma passarela construída ali bem pertinho da cachoeira, e quando a gente entra lá, a primeira vez que a gente foi, a gente entrou e é lindo, e você se encanta, começa a tirar foto, e aí aquela queda, quando vai bater na água, no rio, vão vindo pequenas partículas de água, muito pequenininhas sobre a gente, enquanto você está ali na passarela. O que acontece é que normalmente é muito quente aquele lugar, aquelas gotículas de água até são agradáveis, refrescam, a gente até fala, ai, que delícia e tá. E no tempo que você passa ali, 10 minutos, 15 minutos, na primeira vez que a gente foi, quando a gente saiu da passarela, o que a gente percebeu? Nós estávamos encharcados. E nós não percebemos como que a gente começou, como é que a gente ficou tão molhado, porque foi muito sutil. Sim. Então, às vezes, gente, nós temos que pedir a Deus: Deus, sonda o meu coração, como falou Davi, prova o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau e me guia pelas veredas da justiça, me leva para o caminho certo, eterno, né? Galera, nós corremos o risco de deixarmos o nosso coração ser confundido com as coisas deste mundo e a gente não perceber. Porque eu acho, amor, que quando Salomão casou com a primeira mulher, talvez ele não percebeu que ele estava criando ali uma aliança política, ou que ele amou essas mulheres, porque a Bíblia diz que Salomão amou todas essas mulheres. O coração dele deixou de se inclinar para Deus e começou a se inclinar para essas paixões por essas mulheres. Então, eu tenho feito essa oração e eu já falei para vocês: Deus, mostra o meu pecado. Eu não quero ter que lidar com um pecado, um problema desse tamanho, se eu poderia lidar quando ele ainda estava pequenininho. Os puritanos dizem que o problema das serpentes não são quando elas são grandes. O grande perigo, amor, eles dizem que é quando elas são filhotinhas. Elas ainda não inspiram nenhum perigo, porque elas são muito pequenininhas. E por elas não representarem perigo,
a gente muitas vezes deixa elas ali viverem, porque elas são só filhotinhas, né? Mas aí elas crescem. E quando essas serpentes crescem, a gente já não pode mais com elas, porque elas são perigosas. Então, assim, eu queria hoje, gente, falar não especificamente só sobre o pecado. Eu queria falar sobre o coração. O que está dominando o seu coração hoje? Você está lutando pelo quê? Assim, o que está tomando conta dos seus maiores desejos, sonhos, alvos? Seu coração está realmente tomado por fazer a vontade de Deus, por amar a Deus? Se estiver, tudo vai ser mais fácil. É o caminho da felicidade. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas. É o voltar ao início. Isso. Volte ao início. Ame a Deus sobre todas as coisas. E se esse amor é verdadeiro, tenha coragem de confiar nele e abandonar toda e qualquer ação, prática, rotina que você sabe que desagrada o coração de Deus. Aquilo que perverteu o seu coração. Não, seu coração tem que ser do Senhor, acima de todas as coisas. Nesse tempo que estamos vivendo de tanta reclusão e limitações, nós estamos tendo a oportunidade de colocar em ordem o nosso coração. Né? E colocar em ordem o nosso coração é Deus lá em cima. Deus lá em cima, e as outras coisas vêm depois. Quando Deus está lá em cima, esse amor que temos por Ele, o domínio, o governo dele em nossa vida vai ser suficiente para que as outras coisas sejam colocadas em ordem, sejam limpas, sejam ajustadas, de tal maneira que haja coerência. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, não tem por que eu fazer concessões a Satanás nas outras áreas da minha vida. Aí que tá, amor. Mas será que a gente está confiando que se a gente buscar a Deus em primeiro lugar, realmente Ele vai acrescentar todas as coisas? Por isso que eu volto no ponto que a gente estava falando, é a confiança. Para você ter o seu coração totalmente inclinado à vontade de Deus, você vai ter que confiar nesse Deus. Então, se você vai decidir ser uma pessoa correta, honesta, se você vai virar a outra face para quem te persegue, para quem te quer o mal, você vai fazer isso confiando no quê? Que eu vou fazer papel de trouxa? Não, eu vou fazer isso confiando que a obediência vai gerar bênção na minha vida. Entende? Então, tudo que a gente faz tem que ser com esse coração de quem quer agradar a Deus. Só que eu tenho que confiar nesse Deus. Senão eu vou andar 10 passos, eu vou ser correta 10 passos, eu vou manter integridade, amor, por um tempo, mas aí eu vou deixar de confiar como fez Salomão, porque é claro que ele deixou de confiar. Se ele não conseguiu se manter íntegro, com o coração diante de Deus, ele foi se abrindo para outros deuses, porque, gente, a Bíblia diz que por causa das mulheres de Salomão, elas persuadiram a ele, convenceram que ele construíssem templos para os deuses delas. Olha o nível de concessão que ele chegou, entendeu? Então, é o coração, gente. Aí é o segredo. E para concluir, a consequência foi terrível para Salomão. E não se esqueça disso, que existem consequências para as nossas escolhas. Então, nosso coração realmente precisa ser cuidado com o nosso coração, para que ele realmente ame a Deus sobre todas as coisas e, consequentemente, tenha prudência acerca daquilo que nos cerca e das escolhas que fazemos, para que não estejamos dando espaço em nossa vida, em nossos relacionamentos, nossas coisas, para as ciladas de Satanás. Que Deus nos abençoe. Acima de tudo. Olha essa frase. Acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê? Por que provérbio? Porque dele depende de toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Quem escreveu Provérbios? Quem escreveu Provérbios? Salomão. Fica para você concluir, que Deus possa completar no seu coração todas as mensagens que você precisa aprender dele. Amém? Qual que é a oração hoje? Tem tanta coisa. Eu acho que se a gente olhar para o nosso coração e realmente amar a Deus, Senhor, me ajuda. Até para amar a Deus, gente, nós precisamos de Deus. É interessante. É isso mesmo. Porque não há essa virtude em nós. Então temos que pedir a Deus que nos ajude a amá-lo. A nossa oração é: Senhor, eu quero um coração que te ame acima de todas as coisas, né? Para que não seja
levado por qualquer sutileza de Satanás. Eu acho que cabe de novo aquela canção que a gente colocou há um tempo atrás, né? Dá-me um coração igual ao teu. E que o nosso coração esteja realmente inclinado ao Senhor. Nada dá errado, tá, gente? Nada dá errado. Porque Ele é fiel. Coração que obedece a Deus traz obediência. A obediência gera bênção. Então, não dá errado, né? Ainda que aparente estar indo na direção errada. Não está errado. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, ó Pai, e nós pedimos a Tua ajuda, Senhor. Reconhecemos que muitas vezes tomamos decisões precipitadas, fazemos escolhas erradas, porque o nosso coração, ele é facilmente enganado, Pai. Às vezes, sutilmente, pequenas escolhas, pequenas decisões nos levam, Senhor Deus, para caminhos que nos levam também para longe do Senhor. Pai, dá-nos o discernimento, a percepção, ó Pai, daquilo que nós estamos fazendo. Amém, pequenos gestos, Pai, momentos às vezes sutis, em que tomamos caminhos que desagradam a Ti. E nós achamos que daqui a pouco vamos voltar, vamos retomar o caminho, daqui a pouco vamos conseguir nos livrar daquilo. E Pai, sem perceber, muitas vezes vamos nos tornando escravos. E estruturas fortes vão se erguendo dentro de nós e cada vez mais difíceis de serem destruídas. Por isso, Senhor Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, acima de todas as coisas, que nós possamos amar ao Senhor. Amém, amar Deus. ao Senhor. Amém, e antes de qualquer decisão, possamos perguntar para o Senhor. Amém, se aquilo agrada a Ti, se aquela decisão, se aquele caminho, se aquela escolha agrada a Ti, se aquilo que estou prestes a fazer agrada ao Teu coração, Senhor, para que, Pai, eu não fira em nenhum momento a Ti, que eu não, de forma alguma, Senhor Deus, em qualquer escolha minha, eu possa me inclinar ao inimigo de nossas almas e abandonar completamente aquele que me ama, aquele que se entregou por mim e aquele que quer dar a mim e dá a mim uma vida eterna, Senhor. Pai, dá-nos esse coração que Te ama. E qualquer situação fraudulenta que existe em nossa vida, qualquer condição de pecado, Pai, qualquer distanciamento que estamos tendo de Ti, por qualquer circunstância em nós, Pai, que caia por terra. Amém, em nome, Senhor, de Jesus. Amém, Pai, dá-nos a coragem de abandonar o erro, Amém, Senhor, e nos aproximar daquele que é o nosso Senhor, aquele a quem mantemos cativo o nosso coração. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Ó Deus, essa é a oração desta manhã. Dá-nos um novo coração, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a confiarmos no Senhor num nível tão grande que nós não tenhamos medo de Te obedecer, mesmo quando parecer difícil. Porque, Senhor, muitas vezes obedecer ao Senhor é difícil, Pai. Porque a nossa natureza, ela é carnal e às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, Deus. Pai, mas nos ajude a confiarmos no Senhor de uma forma que a gente não negocie mais com os nossos próprios desejos, que a gente não negocie mais com o que a gente acha que é o melhor. Pai querido, nós queremos Te amar acima de todas as coisas. Deus, nós queremos, Pai, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, para as Tuas coisas, para a Tua vontade. E assim, Deus, a nossa vida vai ser diferente. Vai ser diferente porque a gente não vai buscar os nossos próprios deleites, a gente não vai correr atrás do vento, a gente vai obedecer a Tua vontade e seremos abençoados assim. Pai querido, revista cada pessoa que está nos ouvindo agora com o Teu Espírito, Deus. Ó Pai querido, ouça o clamor de cada pessoa que está aqui agora, aqueles que clamam por esse novo coração, aqueles que clamam, Deus, por prioridades sendo mudadas. Ajuda essas pessoas, Deus, que elas se mantenham firmes nesse propósito. Mas, Deus, se há alguém aqui hoje que precisa de uma direção, que precisa de uma solução, que precisa de uma resposta Tua, Pai, em nome de Jesus, que hoje seja o dia das respostas, que hoje seja o dia, Deus, do escape, do alívio. Ó Deus, em nome de Jesus, faça milagres nesta manhã, na vida dessas pessoas que nos ouvem e
daquelas que vão ouvir depois. Faça milagres, Deus, milagres em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém, Senhor. Amém, Deus. Pode ser que você vai, enquanto nós estamos falando, você pensou em muitas coisas que você precisa abandonar, sabe? Eu quero empoderar você. Vai lá e faz. Amém. Vai lá e faz. Tem que abandonar alguma coisa, alguma prática, alguma coisa errada na sua empresa, nos seus negócios? Abandone agora em nome de Jesus. Porque você vai ser inclinado a isso agora, mas daqui a pouco Satanás vem com toda a força, fala, não precisa ser assim também, não precisa disso tudo, não é bem assim. Cuidado com isso, arranque da sua vida tudo aquilo que você sabe que desagrada a Deus, que perverteu o seu coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Que bom, vamos terminar com essa canção. E se você ainda não compartilhou esse vídeo, eu acredito que seja muito importante você dividir ele com alguém. Então faça isso agora e abençoe vidas, abençoe pessoas. E quem chegou no meio, volta no princípio. É importante você entender toda a linha de raciocínio nosso a partir da palavra de Deus. Então volta lá e vem desde o princípio, tá bom? Vai ser importante para você isso. Guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Nessa versão, acho que é até muito boa, o NVI. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Valeu, pessoal, compartilhando, curtindo, coraçãozinho, like, aqui também, aqui no Instagram também, pode terminar coraçãozinho aí. Cadê o coraçãozinho do Instagram? O pessoal que tá aí, joga o coração para cima e vamos terminar felizes, né? A despeito de toda dificuldade, nós servimos ao Senhor, nosso Deus não perde o controle. Amém. Vamos marchar, vamos avançar. Nós não somos os que retrocedem, somos os que avançam. Amém. Para a glória de Deus, que Deus abençoe a sua vida. Amém. E até amanhã às 10 horas, se Deus assim nos permitir. Amém. Pessoal, beijo, até amanhã, se Deus quiser. Instagram, tchau, tchau. Tchau, pessoal.